que vai fazer você economizar tempo na edição, ou muito tempo na edição. Por quê? Esses detalhes que eu separei aqui para vocês é detalhes que eu utilizo, meu sócio utiliza. Existem dois pilares que todo fotógrafo deve saber: edição e vendas. Nesse vídeo vou te mostrar onde deve estar seu foco para alcançar esse objetivo. Olá, sou o Guilherme Viatrovski, sou aqui da Cadáver Fotografias e hoje estou aqui para te ensinar de uma foto simples para uma foto desejada e lucrativa. Então eu separei 3 tópicos que vai fazer você economizar tempo na edição, ou muito tempo na edição. Por quê? Esses detalhes que eu separei aqui para vocês é detalhes que eu utilizo, meu sócio utiliza e, sério, antes lá no começo a gente simplesmente não sabia utilizar esses detalhes que eu vou falar para vocês e a gente perdia muito tempo na pós-produção. Então eu vou estar aqui ensinando para vocês, explicando por que é importante esses detalhes na hora de tu estar capturando aquela bela fotografia e também te ajudando a economizar tempo na pós-produção. Um dos primeiros detalhes, assim, eu creio assim para mim, no meu dia a dia de fotógrafo, é a luz. Para mim, um dos melhores detalhes, o detalhe mais perfeito, assim, é a luz. Por quê? Porque tu tenta a luz perfeita na hora de capturar aquela bela de uma fotografia, tu vai economizar muito tempo na hora da edição, porque tu não vai precisar ficar colocando, arrumando aquela luz. Ah, essa luz ficou ruim, vou ter que arrumar isso. Então tu perde muito tempo nesses detalhes. E também o outro detalhe é o fundo, o lugar. Também tem que cuidar o lugar para não. Antes, sério, com o tempo assim que a gente foi pegando, mas esse fundo, ficou muito ruim. Por quê? Porque no fundo a gente não ligava muito, eu não ligava muito, porque tinha lá. E eu vi que aquilo estava fazendo eu perder muito tempo na hora de editar. Então, um dos detalhes importantes é o fundo. Tu cuidar aquele fundo para não ter, por exemplo, muito fio, muita pessoa, por exemplo, outra coisa, poste, muito carro, alguma coisa que tu fica, tipo, perder muito tempo na hora de editar. Tem que cuidar isso. Se tu puder evitar ao máximo, tu vai ver que isso vai te economizar muito tempo na hora da edição. E também outra coisa que é muito importante tu cuidar na hora de tu estar fotografando, tu saber, é os horários de tu ir fotografar. Um dos melhores horários, assim, que eu gosto muito de fotografar é durante o verão, entre 5h30, 6 horas, assim, quando o sol já tá tipo, quase 1 hora para se pôr. Ou de manhã bem cedo. E no inverno, de manhã cedo fica às vezes complicado pro cliente, né? Mas no inverno, assim, eu gosto de fotografar sempre no horário das 4 horas da tarde. Que é como anoitece mais rápido, a gente faz 1 hora mais cedo, que é às 4 da tarde, que a luz já tá ficando, digamos, perfeita para fazer aquelas belas fotos. Lembrando que esses detalhes vai fazer tu economizar muito tempo na hora da edição. Tu vai ver com o decorrer desse vídeo que eu vou estar explicando para vocês, vocês vão ver que começar a perceber que se vocês cuidar esses 3 detalhes, vocês vão ver se vocês vão economizar muito mais tempo na hora de editar. Por quê? Se tu cuidar a luz, tu vai ter a luz perfeita. Se tu cuidar o ambiente, o fundo, tu vai ter o fundo perfeito. E também saber o horário de tu tá fazendo esse ensaio. Porque daí no horário tu vai ter a luz perfeita. Se tu saber já os horários, vai ter o fundo perfeito. Tu vai ver que vai te economizar muito tempo na hora da pós-produção. Então aqui, uma coisa que eu prezo muito é o meu tempo, assim. Tipo, eu prezo muito o tempo, porque, digamos, é ruim para nós, fotógrafo, tu perder tempo demais editando. Por exemplo, uma foto que tu deveria demorar 10, 15 minutos no máximo, tu demora meia hora. Então, tipo, 15 minutos para nós é 15 minutos sagrado, porque tu poderia já estar editando outra foto. Tem que cuidar o tempo para te não perder depois editando. Por exemplo, uma coisa que eu demoro muito na hora, assim, que às vezes sem querer passa aquilo por mim, eu não vejo,
é quando eu faço uma foto e pego uma pessoa no fundo, pega um carro no fundo. Tu pode até fazer outras fotos, porém a foto que tu mais gostou é aquela foto que pegou uma pessoa, um carro, uma coisa que tu não viu aqui na hora. Só viu isso depois quando tu foi editar a foto. Então ali eu perco muito tempo, porque tu tem que tirar aquelas pessoas, tem que tirar aquele carro, tem que tirar, por exemplo, aquele poste, e isso faz tu perder tempo, porque tu tem que cuidar aquele detalhe ali para ficar perfeito, como se não existisse aquele determinado objeto ou pessoa no fundo. Isso aqui que eu tô falando para vocês não serve para estúdio, porque o estúdio tu tem a luz que tu comanda a luz, por exemplo, tu bota a luz onde tu quer. Já o que eu estou explicando aqui é a luz do ensaio externo, que é para o ensaio que a luz é natural, é a luz que vem da, tipo ali natural, vem a luz do céu, um dia nublado, do sol, e tu utiliza aquilo a teu favor. Para estúdio não serve isso que eu estou falando. O porquê que a luz é tão importante na hora de tu capturar aquela foto. Imagina tá ali com a modelo, tu gostou daquele lugar, porém a luz tá muito forte. A luz tá vindo assim, muito agressiva, muito forte no rosto da modelo, e a hora que tu dá o clique não fica legal. Ou tu vai fazer a foto e tem uma luz muito forte no fundo. E tipo, tira aquele olhar que fica só na modelo, e também na pós-produção depois tu vai ter muito trabalho para tirar aquela luz que fica no fundo e deixar a luz mais no rosto da modelo. Uma coisa também, no lugar da... tem que cuidar muito, não é só a luz, é o fundo. Mas vamos falar aqui primeiro da luz, que é, para te ter aquela luz perfeita, tu tem que ter uma luz que fique suave no rosto da modelo, ou que pegue, bate uma luz no chão e reflete no rosto da modelo, que fique suave. Outra coisa também, se tu quer uma luz de fundo assim, tu tem que ver se aquele lugar vai ficar legal com aquela luz de fundo forte, onde também vai destacar o modelo. Tem que cuidar muito desse detalhe, tem que ver se a luz, por exemplo, tu quer a luz de fundo forte, mas tem que ver para que determinado tipo de foto que tu busca. Se tu quer uma foto onde destaca a modelo, eu não aconselho muito tu utilizar a luz de fundo muito forte, porque depois tu vai ter muito trabalho de estar na pós-produção, que é retirar aquela luz um pouco. Então aqui eu tinha anotado várias coisas. E uma coisa assim que pode surgir na cabeça do teu cliente, dele querer fazer uma foto no sol, onde a luz é muito forte em determinado local, assim, por exemplo, vai ficar de frente ou de costa, a luz não vai ficar não vai ficar legal. Ou tu tem umas opções para te fazer caso teu cliente queira fazer foto no sol. Ou tu explicar para ele, por exemplo, como a gente é especialista nessa área da fotografia, tentar explicar para ele que a gente sempre utiliza mais a sombra, porque é mais fácil de editar, vai ficar mais bonita a tua pele, tipo, explicar para ele de uma forma legal, uma forma assim, que tu consiga explicar, ele consiga entender, como muitas vezes já aconteceu comigo, assim, de eu estar ali, o cliente, porque eu queria fazer uma foto num dia bem quente. Aí eu já aconselho, ficaria perfeito se a gente fizer o nosso dia de foto fosse nublado. Por que nublado? Porque a luz é suave em qualquer lugar. Tu pode fazer foto no meio da rua, onde tu quiser, porque a luz do dia nublado é bem suave. Pra mim, o melhor dia de fotografar, na minha opinião, é um dia que esteja o tempo nublado. Esteja meio tempo para chuva, mas não esteja chovendo, né? Tu tentar explicar então pro cliente por que tu prefere fazer só na sombra, e por que ele também deve fazer a sua nação, porque ele vai gostar muito do resultado final também depois, lembrando que isso vai te ajudar na hora de editar. Ou tu tem a opção de tu pensar em fotos que combinem ali com o lugar que tu vai fazer com sol. Por exemplo, tem muitas fotos que tu consegue fazer no sol, mas é bem limitado, né? Tu não vai conseguir fazer um tutorial de foto no sol que fique bacana, que fique legal, que o cliente goste. O cliente até pode gostar, mas não vai ser aquela foto que ele amaria se fosse na sombra, que tu conseguiria editar de forma mais fácil, de forma rápida, e também tu conseguiria mexer em todos os detalhes. Já no sol tu não ia conseguir fazer isso. Então tem que tentar explicar para o teu cliente o porquê você deve fazer as fotos na sombra, ou
tu pensar assim em fazer algumas fotos no sol, que tu use o sol a favor de você. Ou também dá a sorte de no dia do teu cliente estar o tempo nublado. E outra coisa, então, aqui da luz, não sei se eu expliquei assim mais ou menos o que eu vivo, como eu ajo nessas situações sobre a luz. Então, espero que isso também ajude vocês. A questão da luz ali, do porquê tu deve explicar pro teu cliente, tentar explicar o porquê tu não faz no sol, cuidar da luz. Literalmente a luz é uma das coisas mais importantes depois na pós-produção. E também, então, agora a gente vai falar um pouco sobre o fundo. Por que devemos cuidar do fundo? Por que o fundo é tão importante? Eu tinha comentado ali em cima, para cuidar aqueles detalhes, pessoa, carro. Mas agora eu vou falar assim porque ele é tão importante tu cuidar mesmo, assim. Pra mim, antes, lá no início, eu por exemplo, eu não tava nem... Tipo, logo assim, eu não cuidava do fundo. Pra mim, o fundo era o de menos, mas eu vi que o fundo é muito importante. Por exemplo, a tua modelo tá num fundo, tá ali, posicionada, e o fundo tem muito fio, tem muito poste, tem muito carro e pessoas. Tu não vai conseguir evitar pegar esses detalhes. Tu vai ver que na hora de tu editar, tu vai perder literalmente tempo demais, tirando aqueles objetos, aquelas pessoas do local, do fundo da foto que tu não deseja. Uma coisa assim que, ou também outra situação que pode ser até numa parede, onde a parede é escura, é preta, por exemplo, e a pessoa também está com uma roupa preta. Tu tem que cuidar disso, porque automaticamente a pessoa não vai destacar a roupa da modelo. Daqui a pouco, a hora que tu mexer no fundo, mexer assim, por exemplo, algum detalhe do fundo que pode pegar na roupa da pessoa também, isso vai fazer tu perder tempo na hora da edição. Eu aconselho, outra situação, por exemplo, tu tá no fundo verde, no mato, onde o fundo é a natureza, e a pessoa tá praticamente com o verde com o mesmo tom das folhas. A hora que tu mexer na cor das folhas, se tu for mexer, tu vai ver que vai mexer no vestido da pessoa, ou a roupa da pessoa normal, a camisa ou calça, tu vai ver que vai modificar e vai ser chato tu ficar arrumando um, separando o outro, arrumando o outro, separando o outro, pra não mexer tudo junto. Então é bom tu cuidar sempre assim. Se a pessoa tá de verde, procurar um fundo diferente. Por exemplo, eu gosto muito de pedir para as pessoas ir com umas cores mais neutras. Por exemplo, a pessoa foi... Muitos dos nossos clientes gostam de usar preto. Então eu procuro um fundo mais claro. Por exemplo, uma parede bege, uma parede mais rústica, com tijolos. Então, esses fundos fica bacana com preto. Então eu sempre cuido isso. E também, assim, uma coisa que eu aconselho muito é tu pegar e antes de chegar o dia ali das fotos, tu pedir pro cliente mandar as fotos dos looks que ela vai utilizar. Tu ajuda o cliente a escolher os looks. E também, se tu saber onde é o lugar que vai ser feito as fotos, tu já meio que imaginar em que os lugares determinados looks vão servir. Por exemplo, nós sempre fizemos isso, a gente pede os looks que as modelos vão utilizar. E como aqui na nossa cidade praticamente a gente já conhece todos os lugares, a gente já sabe em que lugares, situações ela deve usar cada look. Então a gente já faz um trajeto para cada look que ela vai utilizar, para a gente já pegar o fundo perfeito e o lugar perfeito. Claro, sempre tem aquele detalhe sim que a tua modelo quer fazer uma foto em determinado local, por exemplo. Esse tempo a gente teve uma modelo que queria fazer na nossa rua principal, na lomba, assim, onde pegava muito fio, muito carro. Então ela queria fazer a foto ali. Eu falei, vamos fazer. Só que aí eu pensei, que tipo de foto eu posso fazer aqui que me economize tempo na hora de editar? Aí eu fiquei pensando assim, e aí eu fiquei imaginando já a foto na minha cabeça, a pose que ela poderia fazer, onde pegaria aquele fundo que ela queria. Então eu fui lá e fiz a foto. Porém, mesmo assim, pegou fio, pegou pessoa, pegou um carro, se eu não me lembro, pegou um carro também. Mas
mesmo assim eu perdi um pouco de tempo. Mas mesmo assim, eu no lugar de perder, por exemplo, meia hora que eu ia perder, eu perdi, por exemplo, 15 minutos. Porque eu consegui pensar na de uma foto, pensar numa foto que eu poderia fazer que a cliente ia gostar, usando o lugar que o cliente queria, mesmo que aquele lugar não fosse o que você ia gostar de fazer. Então sempre vai acontecer esses casos. Por exemplo, também tu quer fazer tu tá fazendo uma foto na sombra, o cliente quer fazer uma foto no sol. Tu pode ir lá fazer, porém tu vai ter que ver uma foto que fique bacana, porque não adianta tu ir lá fazer qualquer foto, entregar qualquer foto pro teu cliente, porque ele não vai gostar. Tu tem que pensar numa foto que o teu cliente vai gostar, ou amar aquela foto. Então, falei da luz, falei do fundo. Uma coisa assim que tu pode fazer também, quando acontecer a questão de fundo, questão até de luz, por exemplo, tu não conhece o lugar que a cliente escolheu fotografar. Eu aconselho muito uma coisa que a gente sempre faz, logo antes, quando a gente não conhecer determinado local, tu ir uns 20 a 15 minutos antes do ensaio. Por exemplo, tu ensaia às 4 horas, chega às 13h45, 13h40 no lugar e começa a caminhar nos lugares e imaginar, ver os lugares assim, esse lugar vai ficar legal com aquele look dela, esse lugar vai ficar legal umas fotos. Tu começa a analisar o lugar, porque isso vai te economizar tempo no ensaio e também tu vai ter o lugar perfeito. E também tem que cuidar da luz, é claro, porque 4 horas praticamente qualquer lugar onde pega assim, mal a luz, fica bacana as fotos. Então mais é o local, o lugar assim que tu vai fazer as fotos, que tu deve cuidar. Porque que nem esse tempo a gente foi fazendo no novo lugar aqui na cidade que a gente nem tinha muito, eu acho que eu nem ouvi falar daquele lugar, e a cliente queria fotografar. O que eu fiz? Peguei e fui 20 minutos antes. Eu comecei a analisar o lugar e vi vários locais que, por exemplo, se eu não me engano, ensaio era às 4, eu comecei a ver, nesse horário, aqui nesse lugar vai ser melhor do que lá naquele outro. Então eu comecei a separar os lugares, fiz meio que uma lista assim de cada lugar que eu ia primeiro com a modelo, determinado look dela, e fui fotografando. Isso me economizou muito tempo no ensaio e também depois na pós-produção me economizou mais tempo ainda, porque eu tinha o fundo perfeito, eu tinha a luz perfeita e também eu entreguei um resultado perfeito para o modelo, que o modelo ficou impressionado com o resultado. Então isso tudo que eu estou falando para vocês que é para ajudar vocês a economizar tempo, tanto no ensaio quanto na pós-produção. E outra coisa que tu deve muito assim cuidar é o horário. Por exemplo, que nem eu tinha comentado lá no início, lá os melhores horários para mim, na minha opinião, é às 4 horas da tarde no inverno, ou de manhã cedo, fica bacana. E no verão, às 5 horas, 5h30 da tarde, ou de manhã bem cedo, perto das 6, 5 horas da manhã. Porém, pode sempre acontecer aquele caso com o teu cliente, que o teu cliente só pode final de semana, mas a tua agenda tá lotadíssima. Tu não tem nenhum horário. O que tu vai fazer? Tu ia querer perder aquele cliente? Provavelmente tu não ia querer perder. A gente não ia querer perder nenhum cliente nosso. A gente ia dar um jeito de encaixar aquele cliente em determinado horário. Só que tu não tem costume de fazer fotos 2 horas da tarde, por exemplo. Porque aí o sol tá muito em cima. O sol tá praticamente em cima de nós, assim, que fica... Sério, é um dos piores horários, assim, eu acho. É às 2 horas da tarde, ou meio-dia, 10 horas da tarde da manhã. Pra mim é um dos piores horários, mas eu não deixo de fazer o ensaio do cliente ou de fazer aquela foto perfeita. O que eu faço? Se o cliente só pode final de semana e eu só tenho aquele horário de 2 horas da tarde, eu vou marcar as 2 horas da tarde com aquele cliente. A gente vai conversar, assim, depois vai conversar os lugares. O cliente vai sugerir algum lugar, e se tu conhece aquele lugar e tu sabe que, esse horário nesse lugar não vai ficar bacana as fotos. Tu pode chegar e conversar com o teu cliente, explicar que, olha, eu conheço esse outro lugar, aqui nesse lugar a gente pode fazer várias fotos bem bacanas, já que a gente só conseguiu esse horário às 2 horas. E pode ficar tranquilo que a gente vai te surpreender com o resultado das fotos. Vamos fazer aqui nesse lugar? Provavelmente ele vai dizer que sim, pode ser. Porque ele vai confiar no teu trabalho. Porque por ele ter vindo até você já, é porque ele gosta do teu trabalho. Então ele confia no teu trabalho e ele quer fazer as fotos com você. Então
ele provavelmente vai aceitar. Daí, tu pode, aí tu meio que resolver a tua situação, porque tu conhecendo esse lugar, tu já vai saber que, pô, ali naquele lugar eu consigo fazer várias fotos bacanas nesse horário. Mas se o cliente fazer assim, eu quero muito fazer as fotos aqui nesse lugar, e tu, tipo, tu não vai poder que não vão fazer nesse lugar, tu até pode, mas não vai agradar muito teu cliente, então tu pode falar, por exemplo, podemos fazer lá sim, só que o que tu vai fazer? Uma coisa que eu sempre faço. Se eu não conheço o lugar, eu pego que nem antes. Eu ia uns 20 minutos antes para mim conhecer o lugar, ver se naquele horário as fotos vai ficar legal, se vai ter sombras, se vai ter lugares bonitos, que vai pegar uma luz suave. Então eu ia 20 minutos antes, analisava o lugar e falava, podemos fazer ali sim. Só que uma coisa melhor ainda de tu fazer, que nem às vezes eu já fiz, o cliente quer fazer em determinado lugar aquelas fotos, ele quer naquele lugar, tu ir conhecer aquele lugar antes do ensaio. Tipo, uns dias antes, tu já ir lá ver o lugar, ver se vai ficar legal naquele dia, se aquele dia tiver muito quente, tiver muito sol, tu já vai saber como fazer o teu ensaio. E isso vai te facilitar o tempo no ensaio, como sempre tá comentando contigo, e também na pós-produção. Porque, imagina tu fazer as fotos ali, a luz não ficou bacana, ficou uma luz estourada, então tu vai ter muito trabalho na hora de tu editar, porque tu vai ver que tu não conseguiu a luz perfeita, até o fundo pode conseguir perfeito, mas a luz pode ter estragado, então tu vai perder tempo corrigindo a luz, depois vai perder tempo corrigindo o fundo. Então é muito importante tu saber sempre encontrar uma solução para o teu cliente. Teu cliente sempre vai ter a razão, então tem que achar a solução para o teu cliente, ou explicar para ele por não fazer naquele lugar, ou achar uma solução para poder fazer as fotos naquele lugar que teu cliente queira. Uma coisa que tu não, um jeito errado assim, que tu não deve fazer é tipo ser, por exemplo, grosseiro com o teu cliente. Tu dizer aqui, por exemplo, o fundo, voltando na parte do fundo, tu pegou, só tu não consegue evitar as pessoas atrás. Tu pode pegar, que nem a minha situação, fazer a foto ali, esperar um momento assim que pegue menos pessoas, conversar com o teu cliente de forma educada, tu pegar e explicar, a gente pode fazer que nesse outro, explicar se, por exemplo, se tu saber que tem outro lugar que tu consiga fazer aquela foto que fique parecido o fundo, tu pode explicar pro cliente e tentar lá fazer a foto. Ou tu fazer aquela foto ali e explicar para ele, talvez eu não consiga te entregar um trabalho tão perfeito como se eu fosse fazer a foto naquele lugar, mas vamos fazer aqui essa foto e vou dar o meu máximo para fazer essa foto ficar perfeita para ti. Tu vai agradar teu cliente, mas tu pode perder um pouco mais de tempo na hora de editar. Questão assim, uma coisa que eu sempre mesmo gosto de fazer é conversar com o cliente, ele vai me explicar o que ele quer, eu vou explicar a minha ideia para ele, eu vou dar sugestões de lugares e também eu vou explicar para ele os melhores horários e eu vou passar os horários para ele. Então, se fechar tudo certinho, mas raramente fecha, sempre tem alguma coisa, eu sempre vou dar o meu melhor para conseguir organizar o meu tempo, porque o tempo do fotógrafo é muito importante, economizar meu tempo na hora de fazer as fotos, fazer o ensaio, para isso me ajudar na hora de eu editar as fotos. Uma dica então, a dica prática mesmo assim, que é para vocês facilitar muito mesmo assim na hora de fazer a foto perfeita e economizando muito o teu tempo, né, que é uma coisa que é o assunto desse vídeo, economizar tempo tanto no ensaio quanto na pós-produção, para te ter aquela foto simples, uma foto desejada e lucrativa, que é vendendo daquela tua fotografia. A dica que eu dou então, eu comentei ela meio por cima, é tu sempre então cuidar a luz, o fundo e o horário que tu vai fazer as fotos. Mas que nem eu disse, tem sempre aquelas, digamos, paranoia, aquelas objeções que teu cliente pode ter, vir a ter no decorrer da conversa de vocês. Que o lugar
o lugar que ele quer fazer as fotos não é o lugar que tu queria fazer, tem que saber explicar para ele ou sugerir outro lugar que fique legal também. Questão assim da luz, tentar explicar também para ele, é como eu já trabalho nessa área, eu sei que no sol não fica legal as fotos, pode confiar em mim. Vamos fazer as fotos na sombra, tu vai ver que o resultado vai ficar perfeito, mas também a gente pode fazer uma foto no sol aqui que eu tenho uma ideia bem bacana. Aí tu pensa uma ideia, tem várias ideias que tu pode fazer no sol, várias fotos bacanas. Tentar explicar pro teu cliente, e também o horário, tu sempre tentar encaixar teu cliente naquele horário que tu acha que fica perfeito para as tuas fotos, ou de manhã cedo ou à tardinha, no pôr do sol. É um dos melhores horários, na minha opinião. Mas também vai ter aquela questão que o cliente não pode determinados horários, que só pode naquele horário que tu não aconselha a fotografar. Para te não perder o cliente, tu topa, porém tu vai ter que fazer aquele detalhe, chegar, ou se tu conhecer o lugar, já saber como é que é a luz naquele determinado local, ou tu ir uns dias antes, ou algum tempo antes do ensaio, conhecer o local, ver quais lugares fica bacana fazer as fotos. E assim, com o resto que tiver, sempre tem que tentar achar uma solução para o teu cliente. Tem que sempre agradar o teu cliente no máximo, porém, ajudando você a economizar tempo no ensaio e na pós-produção. Então, a dica que eu vou dar para vocês é, chegou um cliente até você, tu pega, conversa com ele, pede a ideia do teu cliente primeiro, vê o que ele quer fazer, como é que ele imagina as fotos deles, e aí tu vai começar a conversar com ele, vai começar a ver os locais, tu vai analisar os lugares que ele te sugerir, ou ele vai pedir para te sugerir. Se ele pedir para te sugerir, já sugere os lugares que tu acha que ficaria perfeito as fotos em determinado horário. Ou se tu tiver os horários bacana livre, tu só pensa no lugar que tu acha que faria perfeito aquelas fotos naquele horário. E também tu pensar assim, já antes do ensaio, tu já imaginando como é que tu vai fazer mais ou menos as fotos. Aqui nesse lugar essa pose fica legal, isso aqui nesse lugar a roupa fica bacana com essa pose. Tu já imaginando na tua cabeça o tipo de foto que tu quer fazer. Eu sempre faço isso, eu sempre imagino já como é que vai ser minhas fotos, como é que vai ser mais ou menos as poses. Claro, isso com o decorrer do ensaio vai fazendo muitas poses. Uma coisa que eu sempre faço assim, num lugar só, eu pego e eu não faço só uma pose. Por exemplo, aquele fundo tá bacana, eu faço umas cinco poses diferentes, porque alguma pose a cliente sempre vai gostar mais. Então, eu digo isso sempre então para vocês, que é para vocês cuidar o fundo. Se o fundo tá legal, faz umas 5 poses ali com o teu cliente, 3 a 5 poses, que alguma pose ela sempre vai gostar mais. E também, como tu cuidou o fundo, cuidou a luz, tu vai ver que isso vai te economizar muito tempo na hora da edição. Então, esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E também espero que vocês agora botem em prática essas dicas que eu dei para vocês, essas 3 dicas, que é a luz, cuidar a luz, que a luz fica perfeita, cuidar o fundo, e também os horários, ver quais os melhores horários para você estar fotografando. E claro, sempre ser educado com seus clientes e sempre tentar agradar eles o máximo. E também, isso tudo, se vocês cuidar, vocês vão ver que vocês vão poupar muito tempo na hora do ensaio. Vocês vão também estar poupando muito tempo na pós-produção, que é uma das coisas mais importantes, uma coisa que fez a gente se destacar muito no mercado, que foi a nossa pós-produção. E o que fez mais a gente se destacar foi que a gente conseguiu organizar mais nosso tempo. A gente começou a ter mais tempo, porque a gente já ia para o ensaio sabendo o que ia fazer. E a hora que a gente já chegava em casa, assim, ou chegava no escritório para fazer as fotos, editar as fotos, a gente já sabia que edição a gente ia aplicar naquela foto. Então, vocês cuidando essas 3 dicas para vocês, e também, claro, vai ter as objeções no meio. Vocês vão ter que, vocês podem estar explicando ao cliente de forma educada, então resolvendo aqueles problemas. Mas a conclusão é, cuide a luz, cuide o fundo, cuide os horários, sempre tente aproveitar os melhores horários para fazer as fotos. E nisso vocês vão ver
que vocês vão economizar tempo no ensaio e também na pós-produção, que é algo importante. Então, futuramente ou já, se tu tá no início, tu vai ver que de uma foto simples tu vai virar uma foto desejada e lucrativa. Então, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa minha explicação e logo já vai ter mais vídeos como este, ensinando vocês, dando dica para vocês estar aprendendo e cada vez ter mais lucro e também tendo a sua foto desejada por todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.